E a cada 3 horas e 38 minutos, uma pessoa morre no Brasil vítima de acidente de trabalho causado, na maioria das vezes, por máquinas e equipamentos. Os dados constam de levantamento do Ministério Público do Trabalho. O temor de especialistas é que a situação possa ficar ainda pior a partir da reforma trabalhista do governo Temer. Veja na reportagem de Michele Gomes. Nos últimos 5 anos, foram registrados 4 milhões de acidentes ou doenças do trabalho no país. As profissões com mais ocorrências notificadas são alimentador de linha de produção, técnico de enfermagem, faxineiro e servente de obras. Esta médica é pesquisadora da Fundacentro, instituição referência em pesquisas sobre segurança do trabalho. Ela adverte que a realidade pode ser ainda pior. Existe a subnotificação no mercado informal. Então, as pessoas que não têm carteira assinada, elas não têm nenhum local onde notificar esses acidentes de doenças, a não ser o Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, por meio do Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação, coletaria, em tese, vários agravos relacionados ao trabalho, desde acidentes graves, fatais e mutilantes, até várias doenças relacionadas ao trabalho. Mas essa coleta ainda não é efetiva, ainda tem deficiências. Nesta plataforma digital desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, é possível consultar ao vivo os números de acidentes de trabalho e mortes registrados desde 2012. A fiscalização deveria ocorrer por parte do Estado. Então, nós temos 2 sistemas de fiscalização mais importantes. Um é pelo Ministério do Trabalho, que é a auditoria fiscal. O outro sistema é o Sistema Único de Saúde, por meio das vigilâncias. Então, ambos são concorrentes no sentido que têm competências muito semelhantes em relação às condições de trabalho. Mas nenhum dos sistemas funciona de uma maneira adequada, né? Desde o método até a falta de integração e também o número de pessoas que é muito pequeno. A médica ressalta que com a reforma trabalhista e a terceirização irrestrita, o cenário atual é bastante preocupante para os trabalhadores. Na verdade, se você tem uma precarização das condições de trabalho, a tendência é de aumento tanto de acidentes quanto de doenças não diagnosticadas e não notificadas, mas a tendência de aumento. O Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 30 anos em 2018. E o seu jornal conversou com Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, sobre a importância da defesa dessa política pública e também os riscos dos desmontes que o governo de Michel Temer está promovendo com os cortes nos investimentos. Os números impressionam. 330 mil leitos conveniados, mais de 12 milhões de internações e 4 bilhões e 200 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Nada mal para quem está prestes a completar 30 anos de vida. Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é considerado uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Aqui em São Bernardo eu não tenho o que reclamar não, tá? Melhorou bastante, né? Principalmente nessa área aqui. Eu tenho convênio médico, mas de vez em quando eu prefiro ir para o SUS. Porque o tempo é bem menor, principalmente nos pronto-socorro. Nessas 3 décadas foram vários os avanços. O Programa Nacional de Imunização é um desses exemplos. Responsável por 98% do mercado de vacinas do país, ele garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A sociedade brasileira vive melhor, vive mais. Diminuiu a mortalidade infantil, aumentou a expectativa média de vida, controlou inúmeras doenças, tem capacidade de viver mais graças ao SUS. Para se ter uma ideia, 160 milhões de brasileiros dependem hoje única e exclusivamente do SUS. Mas, de acordo com a pesquisa CNI-Ibope, 85% da população
desaprova as políticas públicas de saúde no Brasil. Eu acho precário, sinceramente, entendeu? O atendimento, às vezes a gente chega aí, o pessoal nunca atende como deve atender a gente, entendeu? Ruim. Eu vim agora aqui, tem aí umas 60, 70 pessoas, certo? Você vai ficar aí esperando de 4 a 5 horas. Me parece que as pesquisas de opinião pública, elas captam problemas concretos, dificuldades importantes no acesso, mas não traduzem com justiça os problemas e os benefícios que o SUS traz à população brasileira ao longo desses 30 anos de história. Eu insisto, com 75%, 78% da população dependendo única e exclusivamente do SUS. Sem o SUS, nós teríamos a barbárie. A saúde voltaria a ser, como foi no passado, um direito para apenas daqueles que podem comprar, que podem pagar, ou seja, ela não seria um direito, seria uma mercadoria. O cenário atual preocupa o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. A proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 55, cortou os investimentos públicos na área da saúde por 20 anos. A estimativa é de que haja uma redução de mais de 40 bilhões de reais no orçamento. O governo Temer vem desenvolvendo um esforço muito grande de desmontar o conjunto de políticas públicas. E o SUS, a política de saúde, não fica de fora. Desde a desestruturação da atenção básica, o desmonte da farmácia popular, a fragilização da vigilância sanitária, seja dos agrotóxicos, seja da pauta que envolve o tabagismo, com o desmonte do financiamento com a emenda constitucional 95, este ano de 2018, nós já teremos menos recursos do que tivemos em 2017 e que foram insuficientes para a política de saúde. O Movimento Sem Teto de São Paulo realizou hoje um ato contra o auxílio moradia dos juízes. A manifestação saiu da Sé e foi até o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A reportagem é de Jô Miyagi. Trabalhadores sem teto protestaram em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra o que consideram um privilégio absurdo. O auxílio moradia de R$ 4.300 para os juízes, que já têm um piso salarial alto, que varia de R$ 22.000 a R$ 27.500, dependendo do estado. Eu me sinto indignada pelo fato de ver tantas famílias que ganham um salário mínimo, não conseguem comer, são reentregados quase todos os dias da cidade de São Paulo, sendo que esse dinheiro podia ser transformado em moradia popular. Os juízes no Brasil já ganham o suficiente, para não precisar desse privilégio, desse benefício, e ter aí, vamos dizer assim, incorporado ao seu salário, R$ 4,3 mil, enquanto a gente tem milhares de famílias no Brasil que não tem teto para morar, é uma imoralidade. Se a gente trabalha lá 20, 30 anos pagando nossos impostos para que a gente possa ter o nosso direito, não tem. Aí o juiz que tem um bom salário, que tem uma estabilidade, tem uma garantia, aí ele tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação. Me sinto lesada, me sinto ignorada e subestimada, porque na realidade eles acham, porque nós somos um povo de baixa renda, nós somos um povo onde nós não temos acesso à universidade, às melhores universidades, eles acabam nos subestimando. Eu sinto que de uma forma bem sutil, ele está nos chamando de burra, essa é a expressão, porque quando a gente sabe que existe esse direito e a gente não luta e a gente não faz valer por esse direito, de uma certa forma nós estamos sendo coniventes com isso. E nós estamos aqui hoje exatamente por esse motivo, para não ser conivente com esse assassinato dos nossos direitos. Estava marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal a votação sobre a legalidade do auxílio moradia para os juízes, mas o ministro Luiz Fux enviou a causa para a Câmara de Conciliação ao invés da votação no plenário da Corte. Segundo os organizadores do ato, o auxílio moradia é pago a juízes federais, estaduais, do trabalho e procuradores da República e custa R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais ao ano para os cofres públicos. Só o valor desse auxílio é maior que a média salarial dos trabalhadores brasileiros em 2017, que era de R$ 2.150. Ao invés de gastar esse dinheiro com os magistrados, os manifestantes sugerem outros usos. Daria para fazer por ano, por cima, 1.000 casas, 1.000 apartamentos, que atenderia muito mais de 4 mil
pessoas. A gente acha um absurdo esse tipo de auxílio moradia, de auxílio habitação, auxílio aluguel, de R$400 ou de R$300 oferecidos pela prefeitura quando a família é despejada ou quando está numa situação de risco, enquanto os juízes recebem R$4,3 mil e não precisam desse auxílio, né? Quando você tem uma moradia e você tem um lugar para descansar, você consegue lutar pelas outras questões. Então, se eles começassem construindo moradia popular, eu confesso que não ia solucionar o nosso problema, mas ia amenizar bastante. Então, em cima disso, a gente ia conseguir outras questões, né? Como estudo para os nossos filhos. Quando você não paga aluguel, você consegue investir num estudo melhor. Quando você não paga aluguel, você consegue uma melhor alimentação para os seus filhos. E isso tudo está dentro da Constituição, faz parte dos nossos direitos. Mas devido a esse assassinato que os nossos direitos estão sofrendo, eu falo todos os dias, daqui para frente, tudo que nós conseguirmos vai ser assim. A meio a fogo e ferro. É luta travada. Ainda no Distrito Federal, cerca de 350 militantes de movimentos sociais ocuparam nesta madrugada a fábrica da Coca-Cola contra a privatização e uso indevido da água pela empresa multinacional. Os manifestantes denunciam que a Coca-Cola, assim como a Nestlé e a Danone, têm cobiçado as grandes reservas de água potável do mundo. E alertam que o governo federal entrega grandes reservas durante o Fórum Mundial da Água em Brasília. Entre elas, o aquífero Guarani, segundo maior sistema de águas subterrâneas do mundo, com 1.200.000 quilômetros quadrados. Além de gritarem palavras de ordem, os manifestantes deixaram recados nas paredes da fábrica. Em Brasília, os participantes do FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água, realizaram uma marcha pelas principais avenidas da capital. Os manifestantes protestaram contra o monopólio dos meios de comunicação e da pouca ou nenhuma cobertura da grande mídia de assuntos de interesse da sociedade em geral. Foram mais de 3.000 pessoas em frente à sede das organizações Globo, na região central da capital. Movimentos de trabalhadores sem teto, sem terra, agricultores rurais da FETRAF e da CONTAG, atingidos por barragens e sindicatos, que participam do Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA, em Brasília. O local escolhido simbolizou o descontentamento da sociedade na cobertura dada pela grande mídia para temas de interesse da soberania nacional e dos direitos individuais, como a falta de proteção ao meio ambiente e o risco de privatização da água, o que já vem ocorrendo de forma velada com a proposta de entrega da Eletrobras. Ela esconde a verdade sobre as lutas dos trabalhadores, sobre a intenção do capital em se apropriar dos bens comuns. O ato marcou também o fim das plenárias gerais do FAMA em Brasília. O fórum segue agora para os estados e países participantes na construção da Marcha Mundial em Defesa da Água. O Fórum das Corporações está sendo o balcão de negócio, está vendendo a água do nosso país. Mas nós não vamos aceitar, porque quem preserva a água do Brasil, quem preserva a água do mundo são os camponeses, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Quem vive nesses territórios somos nós. E não vamos permitir que eles venham e adentrem nosso território e vendam a nossa água. E mais um defensor de direitos humanos ameaçado. O padre Júlio Lancelotti, da Arquidiocese de São Paulo, vem sofrendo ataques de moradores de um bairro de classe média alta na zona leste de São Paulo. A reportagem é de Leandro Chaves. Há pelo menos 30 anos, o padre Júlio Lancelotti tem um cuidado especial voltado para essas pessoas. Ele é coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e defende os direitos desta população. Mas este não é o olhar de uma parte da sociedade. Pelo menos é isso que vem ocorrendo no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. O padre tem sido alvo de mensagens de ódio e ameaças de morte nas redes sociais. As ameaças são explícitas, morte ao padre Júlio, morte ao padre, que ele já está de hora extra, tem que mandar para o inferno. São coisas bastante claras e muitas vezes quando batem nos moradores de rua dizem, vai chamar o padre que a gente vai dar um fim nele e em vocês também. O motivo? O posicionamento dele em relação à população de rua presente na região. Nas últimas 2 ou 3 semanas, a prefeitura, o prefeito João Dória, junto com a regional aqui, começou a remover os moradores de rua do Parque da Moca.
E o Padre Júlio começou a fazer as denúncias, né? Porque com essa retirada, a prefeitura, junto com os agentes municipais e a GCM, começaram a agredir os moradores de rua, a atirar de forma violenta, e o Padre Júlio começou a denunciar essas ações. E, em contrapartida, os moradores da região começaram a atacar o Padre Júlio porque ele estava denunciando essas ações. Todas essas ameaças viraram caso de polícia. Advogados e entidades de direitos humanos entraram com uma representação no Ministério Público de São Paulo pedindo a investigação do caso. A representação foi assinada por mais de 250 pessoas e entidades e foi encaminhada aqui à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para que os autores possam ser identificados e responsabilizados. Nós tivemos na semana passada um caso gravíssimo que teve repercussão mundial, a morte da defensora de direitos humanos Marielle. Então, a partir disso, esses casos de ameaças geram maior preocupação, porque não são simples mensagens inofensivas. Essas pessoas, além de ameaçar, de propagar o ódio, é possível que elas cometam atos criminosos. Então é por isso que nós estamos nos precavendo nesse caso e já pedindo uma pronta investigação. A investigação deve durar 30 dias até a conclusão do inquérito. O padre não se intimida, mas espera que toda essa onda de violência se transforme em solidariedade. Eu não gostaria que agredissem os moradores de rua. Não adianta ter medo, a gente tem que ter coragem e enfrentar. Wow.